Então deixa eu agora... Tem alguém lá para ficar na palavra? Para fazer um favor? Vamos aí estudar, ouvir, relembrar. Pega aí a sua preciosa Bíblia, esse livro por excelência. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 8, 2 de Coríntios, capítulo 8, um em diante. Irmãos, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O tema de hoje é: quem tem a graça de Deus é generoso. 3. O que eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Você já se entregou para o Senhor? Amém, né? E depois se entregaram a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar-nos a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não falo na forma de, pela sua pobreza, convém nisto. Completai, e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor, da vossa exultação, o vosso respeito na presença destes homens. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, adoramos com cântico, te louvamos com orações, e agora seremos agraciados pela sabedoria, pelo conhecimento, por aquilo que para mim é mais precioso do que o ouro, do que a prata, porque o ouro e a prata são devorados pelos homens, mas a sabedoria e o conhecimento, uma vez recebida, ninguém pode te roubar, ninguém pode tirar isto da nossa mente. E eu te louvo, Senhor, que o Senhor vai espalhar a fragrância do seu bom perfume no meio do povo santo, que é o teu povo, Senhor, o povo que o Senhor separou para andar em boas obras, as obras que o Senhor mesmo criou para que andássemos nela. Deus, obrigado, fala
através da minha vida, usa minhas cordas vocais, minha boca, o som, mas que haja uma tremenda manifestação do teu Espírito, através da tua palavra, aqui dentro, e as centenas que estão espalhadas aí, por esta cidade abençoada. Eu oro que a nossa mente esteja agora totalmente cativa à obediência de Cristo, e o povo inteligente, instruído, digam todos amém. Glória a Deus, aplaudo ao Deus Todo-Poderoso. Bem forte, irmãos, ao Senhor. Obrigado aos santos fiéis. Nós temos, hoje eu coloquei as mensagens que eu ministrei até o dia de hoje pela manhã, coloquei na nossa grade das rádios, e nós estamos falando sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus tem que ser vista, a graça de Deus se manifestou, somos salvos pela graça, a graça educa, o verdadeiro significado da graça, a graça tem que ser vista, cadê o efeito da graça? A salvação é pela graça. E pela manhã nós falamos, generosidade é a manifestação da graça em mim, e agora, quem tem a graça é generoso. E nós aprendemos à luz do original, que a palavra graça, ela tem no original, no grego, tanto no grego como no hebraico. Nós pegamos o original e pesquisamos o que quer dizer isto, o que queria dizer esta palavra graça, na maioria das vezes que é citada na Bíblia. E nós compreendemos que a graça é um favor que Deus nos fez, nos tirando do império das trevas e transportando a gente para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então isto é a graça. A graça é saber que mesmo nós sendo inimigos de Deus, Deus nos amou a si mesmo. Então a graça é um presente, é uma dádiva. A palavra graça quer dizer dádiva, presente, favor não merecido, benevolência, amor incondicional, dom gratuito, amor, misericórdia, bondade, benevolência, compaixão. Então tudo isto está dentro da palavra graça. Quando você lê assim, Jesus trouxe, João 1,17, põe lá, irmão, João 1,17, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Aí ele vai dizer, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então quer dizer que, cadê? Pulou? Quer dizer que Moisés não trouxe a graça nem a verdade? Porque se a graça veio por Jesus, Moisés trouxe, o que ele trouxe? A lei. Então pela lei, a Bíblia diz que pela lei, ninguém poderia ser justificado. Ninguém poderia ser salvo. Deus adicionou a lei para tentar frear o homem. É como um sinal, né? Que se bota lá o sinal vermelho, ninguém para. E quando bota para tirar foto, para a gente pagar uma multa, aí a gente para. E tem gente que nem para, né? Tem gente que nem para. Então, a lei não consegue frear. Então, já que a lei não conseguiu frear, Jesus teve que vir e trazer algo diferente. Porque na lei que foi trazida por intermédio de Moisés, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, na lei era olho por olho e dente por dente. Na lei bateu,
levou. Na lei, feriu, é ferido. Então, a lei era assim, a lei sempre tratou as pessoas desta maneira. Mas Jesus veio, diga assim, Jesus veio. E ele veio trazendo uma coisa chamada graça, e a segunda, a verdade. E nós, durante alguns anos, nós batíamos no peito, dizendo, eu estou na graça, né? Eu estou na graça, Jesus trouxe a graça, eu estou na graça, a graça está em mim. Então, se eu estou na graça, a graça está em mim. Se Jesus trouxe a graça, o que é a graça? É amor, misericórdia, bondade, compaixão. Então, isto que é a graça que veio através de Jesus, não veio através de Moisés, veio através de Jesus. Porque Moisés, quando viu o homem batendo num judeu, quem lembra dessa história? O que Moisés fez? Matou o cara. Jesus foi atacado para ser preso. Pedro foi, desembanhou a espada e vapt no pescoço. Jesus falou, não, eu não vim para isto, eu vim para trazer, não a lei, não espada, não matança, eu vim para trazer a graça. Ou seja, eu vim para trazer um novo homem, eu vim para criar um novo homem. Não quero mais criar o homem segundo a lei, porque ele é mau. O homem criado pela lei, ele é mau, ele é vingativo, ele é ruim, a lei não para, a lei não consegue nos frear. A lei não tem um Espírito Santo. A graça, ela passa a viver em nós e a agir através de nós por causa do Espírito Santo. Você tem ele? Se você não tem, receba Jesus, confesse a palavra e você será selado com ele. Porque quem não tem, a Bíblia diz, quem não tem o meu Espírito, não é de Cristo. Então por isso que Jesus veio. Ele veio para você, receba a sua palavra. A palavra é o próprio Cristo. Quando você recebe a palavra, você está recebendo o Cristo. E aí começa uma transformação na nossa vida. E essa transformação tem que começar com essa pequena palavra, que dentro dessa pequena palavra tem várias outras palavras. Quando você vê um cego grita para Jesus, Jesus, tenha compaixão de mim, porque compaixão é graça. Jesus trouxe isso. Jesus nunca virou as costas para ninguém que pedisse socorro. Uma mulher que não fazia parte dos judeus foi pedir ajuda, e Jesus falou, eu não vim para você, mulher, eu não vim para alimentar e chamou a mulher de cachorrinho. Quem lembra disso? Mas Jesus, ele trouxe a graça. Ele não desprezou. Ele encontrou com uma mulher que teve 5 homens num poço. Jesus não desprezou aquela mulher. Jesus encontrou com uma mulher que tinha sido apanhada no ato de adultério. Ele não desprezou aquela mulher. Jesus passou na porta de um sepulcro, viu um endemoniado atacando as pessoas. Ninguém passava por ali. Jesus foi lá, não desprezou aquela pessoa, porque ele trouxe a graça. Ele é a graça, mas ele quer que esta graça esteja onde? Em nós. Por que essa graça tem que estar em nós? Porque hoje ele não está mais aqui. Você acha que ele vai passar ali? Não vai. Mas está aqui aquela que ele ungiu, aquela que ele batizou, aquela que ele selou, aquela que ele está iluminando, dando conhecimento, para que essa que é a igreja manifeste o que? A graça. Porque pensávamos que a graça, só porque eu creio na predestinação e o outro não crê no livre-arbítrio, eu estou na graça e o outro está na lei. Olha a nossa ideia.
Todas as igrejas que existem no Brasil e no mundo, todas elas são salvas pela graça. Não existe salvo sem ser pela graça. Porque se não for pela graça, ninguém é salvo. A lei não conseguiu aperfeiçoar, a lei não conseguiu limpar, a lei não conseguiu salvar. Então a única forma de eu e você sermos salvos é aceitarmos o sacrifício de Jesus. Quem aceita? Eu aceito. Eu concordo que ele foi humilhado, cuspido, assassinado, vituperado, tapa na cara, chicotada, coroa de espinho, para pagar o preço pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida. Merecíamos? É a graça. Diga, é a graça. Isto é a graça. Mas isto não é uma filosofia. Isto tem que ser visto, tem que ser notado. E hoje nós estamos caminhando para outra maneira da graça, que é, bota lá, irmão, Coríntios 8, 1. Vamos aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? Vamos lá, irmão, aqui comigo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus. Paulo escreve para a igreja de Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da onde? Paulo não falou que a graça de Deus foi concedida à igreja de Corinto. Estou escrevendo para vocês que a graça de Deus foi concedida a vocês. Ele está elogiando uma igreja que ele viu de fato, com os próprios olhos, esta igreja manifestar a graça. O que aconteceu aqui? Para você saber por que Paulo está falando aquilo ali, e a igreja, passa à frente, irmão. Porque no meio de muita prova de tribulação, eu fiz a pergunta de manhã: você é a igreja de Cristo? Tem tribulação na sua vida, irmão? Quem está tribulado aí? Quem tem tribulação? O irmão não está, a irmã também não está. A igreja de Cristo está, ó. Porque no meio de muita prova de quê? Então a igreja, ela sempre está em tribulação. Porque, irmãos, se você vê alguém falando, vamos legalizar a maconha, vamos legalizar o aborto, e você não se atribula com isto, você está estragado. Você está muito estragado. Tu precisa de uma reforma. Sabe? Tem que mandar demolir tudo e construir, Gilmar. Contigo mesmo. Construir tudo de novo. Quando você vê isto que eu acabei de dizer e não gera em você uma tribulação, quer dizer que você está começando a se encantar por Ninita. Está começando a se encantar pelo cabelo colorido lá, os deformadores de opinião, porque para mim esses que dão opiniões, que tem milhares de seguidores, são gente que estão destruindo uma humanidade, uma nação, uma juventude. Nós estamos vendo uma juventude indo ladeira abaixo, que os pais não podem mais falar nada, eles batem nos pais, não mais se tiver mais de 70 anos, por isso que eu puxo o ferro, irmão. Vai bater em mim nada, irmão. Né, amor? Fica batendo nos velhinhos, joga no asilo, joga não sei aonde, com raiva, porque não quer ficar debaixo de uma educação, não quer ficar debaixo da palavra do papai, da mamãe, não quer não. Então, diz que a igreja ficava em tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles,
Então diz que era uma igreja que tinha profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua. Irmão, com sinceridade, como uma igreja que vivia em profunda pobreza pode superabundar em generosidade? Como humanamente isto não existe? Nenhum ser humano na carne que vive pobreza está disposto a ser generoso ao ponto de dar até aquilo que vai lhe faltar para si. O que é generosidade? O que é generosidade? Generosidade é quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Isto é generosidade. E para fazer isso, tem que ter Deus no coração, irmão. Tem que ter o Espírito Santo. Isso é generosidade. Generosidade é o comportamento que expressa bondade, que são chamados de pessoas generosas. Fulano de tal é generoso. O que é um generoso? Generoso quem é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar outra pessoa. Ah, leva a mão, não dá não. Pô, sinto muito, não dá não, pastor. Eu estou ocupadíssimo. Valeu? Aí, irmão, não dá não, nunca dá. Então são pessoas que não são generosas, porque generosidade é quem é capaz de deixar de lado os seus interesses para ajudar alguém. Uma mãe, um pai, são pessoas, quando tem juízo, né? São pessoas maravilhosas. Abre mão das suas vidas. Abre mão. Deixa de viver. Põe o filho no mundo, acabou. Vive só para aquele filho, para a filha. Ali. Então, isso é generosidade. Ela está doando a sua vida para aquela criaturinha que depende dela. Não tem como você largar uma criaturinha daquela só. Então a mãe tem que, às vezes, deixar de trabalhar, deixar de fazer faculdade, deixar um monte de coisa para poder cuidar da outra pessoa. Mas essa é fácil, né, irmão? Cuidar de um filho é fácil. Quando se fala de generosidade, aqui, não está falando de filho, não está falando de nada, está falando de gente. Olha quem eram essas pessoas, que essa igreja que era pobre, superabundou em grande riqueza de generosidade. Vá lá em Atos dos Apóstolos, 11, 27 ao 30. Olha lá. Quem era a igreja, não era parente deles, não. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, governador. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam aonde? Passa aí, irmão. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então diz que a igreja da Judéia começou a passar necessidade, e Paulo começou a colocar isto no coração da igreja de Corinto. Bote lá para Coríntios 8, 2 de Coríntios. Então ele começa a falar: olha, a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, Coríntios, elas eram pobres. As igrejas da Macedônia, a maioria delas, elas tinham muita tribulação. Coríntios, ele está escrevendo para os coríntios, falando de uma outra igreja.
Então ele começa a dizer: ó irmãos, também fizemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça, a generosidade que Deus colocou no coração da igreja, das igrejas da Macedônia, de participar e a assistência de quem? Quais santos? Da onde? Da Judéia. Então esta coleta aqui, ela foi feita com um propósito. Então, ele estava falando, a igreja de Corinto tem que se envolver também nessa área. Eu vou te dar um testemunho das igrejas da Macedônia. Por exemplo, os filipenses, a igreja dos filipenses, de Filipo, os filipenses, era uma das igrejas da Macedônia. Olha como é que esta igreja funcionava em Filipenses 4. Filipenses 4, 15. Filipenses 4, 15 diz: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica da Judéia, aqui eles estão sendo usados, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo. Olha igreja. Tenho. Frequentava a igreja que cobrava dízimo. Irmão, misericórdia. Os irmãos vinham com envelope para dar o dízimo, irmão. Eu tinha que puxar com raiva do mundo. O cara não quer soltar o envelope. Ainda mais quando não ganhava uma causa. Meu Deus do céu. Diz que é aprazível. Deus tem prazer de ver o generoso fazendo isso. Por que, pastor, que Deus tem prazer de ver o generoso fazendo isso? Põe lá, irmão, em Provérbios 11, 24. Estamos chegando ao fim, hein? Me dá aí mais 12 minutos. Quem dá com ela? Se você acha que a igreja dos Filipenses, e em tudo, tenho-vos mostrado que em tudo que, trabalhando assim, é mistério no original grego, quer dizer Makarios, que quer... Mas isso não é uma forçação de barra. Eu tenho que ser generoso, eu tenho que... Quando ele doa, ele não sente que ele está perdendo. Tirei 500 da minha conta. Tirei 100. Tirei 10 reais. Meu Deus, dei 5. Jesus. Isso não tem nada com Deus, irmão. Isso aí é... Eu estou cumprindo uma lei, sabe? Ou eu estou dando para cumprir uma lei, sabe? Não, na graça, você não dá para cumprir uma lei. Você dá porque você é generoso, que você tem amor. A igreja dos Coríntios, que Paulo escreveu, falando da igreja da Macedônia, vive numa profunda pobreza. Você vai falar de generosidade para quem vive. Então tem gente que reclama da comida. Tem gente que senta a mulher faz a comida e o cara já começa a reclamar. De novo! O meu não sai teia de aranha. Sai dinheiro do bolso, ó. Tem aqui uma oferta aqui. Não, está tratando com uma igreja que vivia numa profunda. Aqui não tem ninguém que vive isto aqui, irmão. Você tem tua casa, pode ser um quarto e sala, com banheiros, ou com banheiro no quintal. Pode ser. Ou uma casa como é o nome? Privada? Que dá o nome?
privada, não tem tampa. Minha casa, na casa da minha mãe, não tinha tampa. De vez em quando os moleques escorregavam e... Minha tia, que não deixava eu ver, eu ficava olhando pelas gretinhas da janela. Então vivi isto aqui, mano. Não vou dizer profundo. A gente catava pão cheio de mofo, raspa. Aí passava no ralador, fazia aquela farinha, jogava os desígnios de Deus na sua vida, irmão. Não vai. Poderia ser revoltado. Então diz que é fartura, bota ovo lá e espreme a galinha, e a galinha tem que pôr ovo, não tem como, tem que ter, e faz aquela farofa. É assim, rapaz. Profunda pobreza. Então diz que era uma igreja pobre, mas essa igreja ela manifestou, superabundou em grande riqueza. Então a riqueza dessa igreja não era posse, era o coração totalmente delatado para ajudar pessoas. Você quer saber se você é generoso? Quando você escuta alguém, você sabe a oração, é uns irmãos tudo pão duro. Tem que doar alguma coisa, meu filho. Pode deixar, pastor, a gente vai orar pelo Senhor. Não precisa orar por mim, não, que a igreja está orando, não precisa não. Estou querendo pedir dinheiro para pagar conta, para pagar isso, pagar aquilo, meu filho. Então, nunca tem nada. Gente que tem uma igreja, irmão, vou lhe falar com sinceridade, não é porque eu sou pastor dessa igreja, não. Esta igreja aqui, seu espaço, olha isso aqui, irmão. Olha como é que era a foto lá. Olha como que está isso aqui. Não falta nada. Estamos evangelizando o Rio de Janeiro. Todo mundo aí conhece. As pessoas andam de Uber. Aí, irmão, às vezes anda de Uber. O irmão dirige Uber. Começa a falar. Pastor Pedrenaço, escuto. Quem já conversou com alguém? Pastor Pedrenaço, escuto. Lucas 21. Mateus, Marcos, Lucas 1-4. Observar. Jesus não observou ou não observou, irmão? Ou você está entendendo errado e eu estou entendendo errado? Estando Jesus a fazer o quê? A observar, viu quem? Os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Jesus viu. Aos discípulos do lado deve ter ficado louco, hein? Jesus deitando e enrolando. Judas então, ai, fica tudo comigo. Ah, nenenzinho. Judas deve ter ficado louco quando via os ricos lançarem que? Ofertas. E viu também uma certa viúva pobre. Então diz, a Bíblia fala de viúva pobre, mas a Bíblia também fala de viúva rica. Quem já ouviu falar? Então aqui diz que tem uma viúva que o profeta passou e a viúva construiu um quarto para o profeta. Quem já leu isto? Então, para você construir uma casa para alguém, deve ter posse, né? Então viu também a certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, olha o que Jesus falou. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Imagine como ele falou isso com os discípulos dele. Imagine como que ficou assustado os caras. Porque todos estes, os ricos, deram o quê? Deram como oferta daquilo que lhe você dá sobra. Almoçamos, jantamos, sobrou um arrozinho. Tá meio assim, tá aquele cheirinho, luz. Não é assim que eles fizeram, é isso que eles fizeram. Como oferta, deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Então, sobrou, está no cantinho, não está fazendo falta para nada. E o que é ser generoso? Ser generoso é você, quem é capaz de deixar de lado o seu próprio interesse para ajudar o outro.
Generosidade é quem se sacrifica em benefício da outra pessoa. Então, esta mulher aqui, ela pegou as 2 moedas que essa mulher tinha. Como Jesus não está olhando para o valor que a gente doa, você pode esquecer. Se você pode dar mais e dar menos, ele vai olhar. Ela fala, que ponto, pastor, você não está vendo? Não, pastor, não está não, Senhor, mas o Senhor está vendo. Graças a Deus que eu não vejo, mas Jesus está vendo quem pode fazer e quem não pode fazer. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua. Você lembra dessa palavra na igreja de onde? Que ele escreveu para a igreja de onde? De Corinto, os irmãos da Macedônia. Da sua pobreza, deu o quê? Deu tudo o que possuía. O senhor está falando para me dar tudo que eu possuo, pastor? Ninguém dá tudo, só se for hipnotizado pelas serpentes, chamada Macedo, serpente, como é o nome da outra serpente? Soares, e a outra serpente? Valdomiro. Não, eles são serpentes, os caras são serpentes, eles hipnotizam as pessoas, que a pessoa dá tudo. A pessoa chega de carro e deixa o carro. Chega com a carteira, com dinheiro, e eles batem a carteira de verdade, manda virar a carteira. Quem já bateu a carteira? Então bateu sua carteira, botar o sacola assim, bate aí a carteira. Quem já fez isso? Eu já fiz isso com as pessoas. Irmão, Deus está me falando que vai te matar se você não der tudo. Está falando? Tá. O cara vira a carteira, bate a carteira, a moeda aí, tem 10 sentados aí. Bota aqui. Hã? Aliança, as pessoas casadas, noivado. Eu já doei cordão de ouro, já doei pulseira de ouro, porque as serpentes, Macedinho, serpente, que eram são serpente. Da sua pobreza deu tudo que possuía, do seu sustento. Então, quero terminar deixando esse exemplo aí. Diz que a igreja primitiva, em Atos 2,45, diz que ela vendia o que possuía e distribuía entre os pobres. Generosidade. Então, igreja do Senhor, o que é a graça de Deus? A graça de Deus também é você ser generoso. Pastor, o senhor está de olho no meu dinheiro, pastor. Já entendi o que o senhor quer. Ser generoso não está ligado só a dinheiro, não, irmão. Você pode ser generoso sem tirar uma moeda do teu bolso. Você sabia? Pode me ajudar a fazer aquela limpeza lá? Sim. Pode me ajudar a fazer não sei o quê? Sim. Pode não sei o quê? Sim. Você não gastou nada. Você foi generoso. Diz que a igreja se deu ao Senhor como se deu a eles. Então, ficou uma igreja totalmente na dispensação do mover do Espírito. Era uma igreja que se movia pelo Espírito, que falava pelo Espírito, e por isso que os sinais, os prodígios, as maravilhas aconteciam na igreja. Uma igreja assim não pode ficar fora dos milagres. Que Deus opere na nossa vida todos os milagres que nós precisamos. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém?